E aí, galera, esse é mais um episódio do Maldita Politicagem, né? O episódio de hoje vamos falar sobre as eleições na Argentina, né? A Argentina que teve as suas eleições primárias ao longo desse mês, com um personagem que chamou a atenção de todo o Brasil, né? O Javier Milei, chamou a atenção por causa da sua aparência, um tanto quanto caricata, das suas frases, né, radicais, extremistas, e por isso, né, muitos de vocês pediram, solicitaram esse episódio, e estou aqui reunido com o Luiz Domingos para atendê-los. Tudo bem, Luiz? E aí, Ale, beleza? Saudações a todos e todas. Pois é, por ocasião dessa figura excêntrica, né, que é o Javier Milei, que é uma espécie de, do ponto de vista estético, uma mistura do velho da van com o Guga Chakra, a gente vai abordar sobre quem que ele é, o que ele defende, mas aproveitar e analisar o processo político argentino, as eleições que vão ocorrer de agora até outubro. Então, vamos tentar fazer um grande apanhado sobre a política atual na Argentina, que está quente, mas... Enfim, também está quente aqui no Brasil. Essa semana foi uma semana de muitas notícias das investigações sobre as joias, os badulaques, aquelas coisas que foram para Miami e voltaram. Mas como isso ainda está no calor do momento, não dá para fazer uma análise do Brasil ainda, né? Fazer análise à medida que os fatos vão se decantando. E agora a gente fala da Argentina para atender os ouvintes e tentar especular o que vai ser a partir de outubro na Argentina. Lembrando que nós temos um episódio já sobre a Argentina, o número 32, que faz uma comparação entre a industrialização, as instituições e as ideias no Brasil e na Argentina, baseado no livro do Renato Pericineto. Tem uma entrevista com ele. Então ali você tem uma explicação histórica de por que a Argentina entrou numa economia cada vez mais frágil e comparando com o Brasil. Ouçam lá que é muito bom o episódio. Aliás, o livro do Renato ganhou alguns prêmios, a gente já falou sobre isso, e hoje a gente tenta aproveitar a parte daquele episódio e discutir a política argentina no século XXI, né? Pois é, a gente tem que fazer uma série de agradecimentos também, né, Luiz? São vários dos novos seguidores nas redes sociais, né, novos ouvintes, sejam todos bem-vindos, e das milhões de mensagens que a gente recebeu por causa da nossa provocação, né? Alguns entenderam que a gente estava fazendo propaganda pro Sul é meu país, ao contrário disso, né? A gente acabou talvez não deixando tão claro assim, a gente não faz propaganda para essa porcaria não, na verdade isso foi uma brincadeira. Então no primeiro bloco do episódio de hoje nós vamos falar como funcionam as eleições na Argentina, né? O sistema eleitoral argentino, dar um panorama aqui, um pouco do histórico também recente. No segundo bloco a gente fala sobre os candidatos e os partidos que estão envolvidos nessa eleição, especialmente aqui a gente vai focar aqui nesse personagem um tanto quanto caricato, né? E no terceiro bloco, como de sempre, o Luiz prepara alguns blocos pra gente se divertir aqui. Bom, Luiz, vamos começar explicando, né, do que se trata essas primárias abertas, simultâneas e obrigatórias, né, que às vezes é chamado pela sigla, né, PASSO, já que a gente não tem esse tipo de primárias aqui no Brasil. Explica pra gente aí do que se trata isso. De saída, é preciso entender que a política na Argentina ela é bem mais complexa, ou ela é tão complexa quanto a brasileira, com muitas particularidades, a começar pelo sistema partidário. Eles têm 45 partidos nacionais e 705 partidos provinciais, porque lá a lei permite partidos que atuem só numa província, num estado, né? Então, esse sistema partidário foi se expandindo, foi se fragmentando, caótico isso, né? E aí, para tentar contornar um pouco isso, se criou a PASSO, que são essas primárias abertas, simultâneas e obrigatórias, em que todos os eleitores têm que votar. É obrigatório lá, tal como no Brasil, então todo mundo tem que votar. E aí funciona assim. Desde 2009, quando ela foi criada, cada partido ou coalizão pode apresentar mais de um candidato a presidente, que vai ser escolhido pelos eleitores dentro daquele partido, e o vitorioso dentro do partido vai ser o candidato de fato a representar o partido em outubro. Então, em agosto, você faz essa primária, escolhe entre duas ou três candidaturas, e a vitoriosa vai se enfrentar em outubro. Nós vamos falar as principais que venceram agora, dia 8 de agosto, mas cabe dizer que é diferente dos Estados Unidos, porque nos Estados Unidos as primárias
ocorre ao longo de 6 meses, em diferentes datas, para diferentes estados, conforme a tradição de cada partido naquele estado. Então você começa em fevereiro e vai fazendo primária até agosto. Na Argentina é um domingo só, todo mundo vota, todos os partidos apresentam a sua candidatura e acabou. Por isso que elas são simultâneas. E lá é obrigatório, coisa que nos Estados Unidos não é. Então vamos sintetizar, né? Na Argentina, né, na semana passada, o eleitor foi lá, tinha uma cédula, ele escolhia uma cédula que representava a chapa que ele apoiava. Dentro daquela chapa, ele tinha que escolher o candidato mais votado dentro dessa chapa vai ser aquele que vai ser o candidato à presidência. Os demais saem da disputa também, né? Então, escolhe também, às vezes, dentro da mesma chapa, tem 2 caras tentando ser presidente da República, né? E aí já tem essa escolha popular, né? Através do voto. Além disso, aqueles candidatos, aquelas chapas, aliás, que não obtêm 1,5% de votos do total, né, dos eleitores, também são eliminadas, né? Ficam fora também. Então, é essa eliminação dos partidos nanicos que o Luiz falou, né, que tem centenas deles lá, no ponto de vista das regiões, né? E quantos são no nacional, Luiz? 45 partidos nacionais. 45 partidos nacionais. Então, no debate da Argentina, não teria o nosso querido Padre Kelmon lá, né? Porque se ele não bate 1,5% nas primárias, ele não vai para as eleições gerais e não pode participar de debate. No final das contas, esse número de 45 partidos, ele não representa a maioria, 30 e tantos desses partidos, são muito nanicos. Nós vamos falar de quais são os principais partidos que dominam a disputa nacional, a disputa pela eleição para presidente. Mas existe um debate sobre se se essas primárias são necessárias, se elas deveriam ser extintas. Inclusive, o Ariel Palacios, da Globo News, acha que ela é uma coisa meio atípica, ele está equivocado, porque tem no Uruguai a mesma coisa, tem uma série de países do mundo, mas o fato é que ela serve para evitar a fragmentação das forças políticas. Dentro do próprio peronismo, que é o partido que é a tradição política mais forte da Argentina, você tinha 3, 4 chapas se enfrentando numa eleição presidencial. Isso fragmentava a disputa, desarticulava força e confundir o eleitor. Então essas primárias, você tem essas 4, 5 chapas que depois se unificam em uma candidatura só. Então você dá uma enxugada para o jogo lá de outubro. Mas fica longo pra caramba, né? Entre nós fica um negócio muito desgastante, né? É quase um campeonato argentino, né? O negócio. Isso, você começa em julho, vai até, se tiver segundo turno, vai até novembro. É muito tempo de debate político, muita campanha na cabeça do eleitor, né? Mas e como funcionam as eleições gerais, essas de outubro? Então, no dia 22, então, os argentinos voltam, né, aí sim, para o primeiro turno das eleições, com esses candidatos que passaram pelas primárias, né, e aí você tem, no caso dos presidentes, né, você tem 2 formas para ser vencedor. Ou você obtém 45% dos votos, então presta atenção aqui, que aqui é diferente do Brasil, né, no Brasil nós precisamos de 50% mais 1, na Argentina 45% mais 1. Ou então você ter mais de 40% dos votos e ter uma diferença de 10% em relação ao segundo colocado, né? Essas 2 coisas garantem a vitória no primeiro turno na Argentina. Caso não aconteça nenhuma dessas coisas, né, teremos segundo turno, então, aí lá em novembro, né, acho que o segundo turno está marcado para o dia 19 de novembro, é muito provável, aliás, que isso ocorra, né, já que a gente tem uma fragmentação gigante nesse ano. E é preciso lembrar também que os argentinos também elegem deputados e senadores, né, nessas eleições gerais. Só que deputados e senadores na Argentina também é diferente do Brasil, o cálculo, né? Eles elegem metade da Câmara dos Deputados, né, e 1/3 do Senado agora nessas eleições. Então não é igual aqui no Brasil, né, que nós temos toda a mudança da Câmara dos Deputados de uma vez, né? Bom, recentemente, Luiz, o Alberto Fernandes, só para passar um histórico recente, ele ganhou, o Alberto Fernandes, que é do Partido Peronista, Partido Justicialista, né, ganhou com 48% em 2019, né, no primeiro turno. Em 2015, o Maurício Macri, do Propuesta, né, um partido recente, também ganhou um segundo turno com 51%. Em 2011, a Cristina Kirchner, do mesmo Partido Peronista, com 45% no primeiro turno, né? Então, as eleições recentes lá pela Argentina. Luiz, tem uma tabelinha pra gente explorar aqui? Vamos analisar o resultado dessas eleições dia 8, dessas primárias do dia 8 de agosto, agora recentemente. Nós tivemos um comparecimento de 69% dos eleitores registrados, o menor de todos os tempos, né? Então você tem uma grande abstenção, recorde, em função da crise econômica, em função da desilusão com a sociedade, com a política por parte dos eleitores, você teve esse grande abstenção. E
o resultado é o seguinte: Javier Milei, o radical, o Bolsonaro deles lá, mas tem muitas diferenças com o Bolsonaro, a gente vai falar sobre isso, amealhou 30% dos votos. O Juntos por El Cambio, que é a direita moderada, com a Patrícia Bullrich, somou 28% dos votos. E a União por la Pátria, do Sérgio Massa, que representa o governismo, o oficialismo, como eles dizem lá, né, que é do peronistas, o Partido Justicialista, todas essas siglas estão sobrepostas, a mesma coisa. União por la Pátria, peronismo, justicialismo, oficialismo, do Sérgio Massa, que é o atual ministro da Economia, fez 27%. Então, se vocês prestarem atenção, 30% do Milei, o radical, 28% da Bullrich, a moderada de direita, e 27% do Sérgio Massa, que é um de centro, vamos dizer assim, ele é de esquerda, você tem um empate técnico, né? Essa é a situação do ponto de partida das primárias. E mais ainda, desde quando elas foram criadas, em 2009, apenas em 2015, o resultado da eleição de outubro não foi muito semelhante ao resultado de agosto. Então, a regra das eleições argentinas é que as primárias antecipam o resultado de outubro. É muito semelhante as duas votações das forças políticas. Se isso se mantiver, vai ficar uma disputa muito apertada para saber quem que vai ao segundo turno. Se é o Milei com a Bullrich, se é o Milei com a Massa, ou se é o Massa com a Bullrich. A gente pode fazer algumas discussões aqui, né, Luiz? Primeiro que chama atenção o número da participação, né? Abstenções chega a 30%, né? É muito grande, o que deixa mais imprevisível a coisa, né? Eu estava vendo aqui as últimas eleições argentinas, né? A média nas primárias foi sempre maior, né? Como você falou, em relação a 2019, 7% a menos, em 2023. Esse ano também nós tivemos quase um recorde de votos nulos e brancos que reforçam essa coisa de voto antissistema, né? Somaram 5% no total. E, além disso, é preciso lembrar que a de 2015, que é as que você apresentou aí, essa eleição que é diferente em relação ao que tende a acontecer, né? Que o Macri passou o Daniel Scioli nas eleições, no primeiro turno, no segundo turno, né, que ele ultrapassou o Daniel Scioli. O Macri era um candidato desconhecido, né, completamente desconhecido, que foi crescendo ao longo da eleição, né, completamente não, né, a gente falou, inclusive, em outros episódios, que ele era presidente do Boca Juniors, né, ninguém é presidente do Boca Juniors e é desconhecido, mas enfim, ele foi ganhando força ao longo das eleições, né, daquele ano. Então, Luiz, e tem uma outra coisa que me chamou a atenção aqui, né, nessa disputa apertada, que a Cristina Kirchner fez uma espécie de previsão em maio desse ano, né? Ela falou que seria, abre aspas, né? Será uma eleição atípica de terços. O que importa é mais que o teto, o piso, né? Então ela estava dizendo, né? O importante é ter ali os seus 30%, né? No primeiro turno vai ser muito apertado de volta, né? É muito provável que seja muito apertado. Os analistas argentinos apontam que a chance do partido peronista, do partido não, né, da coalizão peronista, União por la Pátria, do Sérgio Massa, é que a Patrícia Bullrich acabe disputando os mesmos votos que o Javier Milei, né, em contraposição ao Sérgio Massa, né? O Sérgio Massa estaria no outro espectro da política. Se a gente fizesse uma comparação para facilitar, uma comparação com o Brasil, seria mais ou menos se tivesse 3 grandes candidatos, 1/3 dos votos. O primeiro candidato, o radical, o Milei, seria o Bolsonaro, extrema-direita. O segundo seria, que é representado pela Patrícia Bullrich, seria uma espécie de João Dória, então uma direita moderada, moderninha, né, pela proposta republicana. E a terceira metade, o terceiro terço dos votos ficaria com um cara que é o Sérgio Massa, que representaria o MDB, que seria uma espécie de Arthur Lira, né, que ele já foi presidente da Câmara, ele é um cara muito ambicioso, ele é bem o Arthur Lira apoiado pelo PT, né? Isso, exatamente. E aí seriam essas 3 forças, né? Seria uma espécie de Arthur Lira misturado com Haddad, sei lá. Seria mais ou menos isso. Então esse é o jogo que já é dado lá. O que chamou a atenção é que o Milei, ele tinha 20% de intenção de voto, 18% dependendo do instituto de pesquisa, e apareceu, contaram os votos, com 30%. Então ele surpreendeu, e era o que a Cristina profetizou. Ela tinha profetizado que ia ser uma eleição atípica e que todo mundo ia ter 1/3. E aí ela cravou. Embora ela não tenha todas as virtudes que os argentinos tiram, né, ela acertou, né? Bom, então, Luiz, conta pra gente quem que é o cidadão Javier Milei, que representa La Libertad Avanza, né? Essa coalizão argentina de ultradireita aí. Pois é, ele é um cara
que tem um visual que parece saído de um filme do Senhor dos Anéis, um estilo, um estilo político de gritar muito. Ele grita muito. Nesse aspecto, ele é aliado, ele admira o Bolsonaro, admira o Trump, mas aqui ele já tem uma característica própria, que o estilo de discurso dele é muito mais estridente e raivoso. Então, olhando de longe, parece pior um pouco do que o Bolsonaro e o Trump, mas essa comparação é subjetiva. Bom, ele é filho de um motorista de ônibus da região de Mendoza, se não me engano, não, de Palermo, do bairro Palermo de Buenos Aires. Consta que o pai dele foi um pai muito violento com ele, que ele era muito rebelde e o pai dele batia muito e fazia muita violência psicológica com ele também. Isso é uma marca importante, segundo o biógrafo dele, o Juan Luiz Gonzalez, que é autor de um livro que acabou de sair chamado El Loco, que é o apelido dele. O apelido dele, popularmente conhecido na Argentina, é El Loco. Outras informações interessantes. Ele teve atuação como goleiro de futebol profissional na década de 80 e depois ele tocou numa banda de cover do Rolling Stones. Por isso que ele tem esse estilo. Os comícios dele lembram muito um show de rock. A caravana dele se chama Turnê Libertária. Então tem essa coisa assim de interpelar um pouco o imaginário de um rocker. De um rockstar, né? Rockstar, é. Bom, ele era íntia do Boca, ele viajava muito atrás dos jogos do Boca, vinha pro Brasil, para tudo que é canto, e aí em determinado momento ele se desiludiu com isso e parou, enfim, mas ele jogou como goleiro, foi rocker, e além de tudo agora, um pouco mais relevante, talvez, é que ele fez economia na faculdade de Belgrano, foi professor de alguns níveis, teve mestrado, não fez doutorado, atuou como consultor nesses think tanks, nessas ONGs de ideias liberais, e tinha um programa de rádio chamado Demolendo Mitos, que eram esses programas de rádio para fazer barulho. Foi ali que ele apareceu, ali no final dos anos 2010, e com esse discurso anarcocapitalista, radical, falando que existe uma casta na Argentina, ele entrevista dos economistas ultraliberais, e aí que ele apareceu e saiu candidato a deputado em 2021 e já se elegeu. Então, quando ele fala que ele é um outsider, que ele quer acabar com os privilégios do sistema político na Argentina, é muito mais genuíno do que quando o Bolsonaro dizia isso aqui no Brasil. Porque o Bolsonaro é deputado desde a década de 90 e ele é um deputado recém-chegado. Ele se autodescreve como anarcocapitalista, né? Ou seja, naquela corrente ultraliberal, né, que defende a quase o estado mínimo do mínimo, né? Então, dentro dessa direção, ele tem aquela proposta de extinguir o Banco Central argentino, né? Tá muito, né? Apareceu em todas as notícias mundo afora, né? Que essa proposta, que é um tanto quanto maluca, né? A gente pode comentar um pouco sobre isso. Mas ele defende, por outro lado, também uma espécie de libertarismo, né? Com caras com roupagens de conservadorismo também, mas o Estado laico, né? Aparece sempre nas falas dele. Algumas liberdades que chamam atenção, como a venda de órgãos lá, né? Que chamou muita atenção também da mídia. E nas relações exteriores, uma espécie de anticomunismo e anti-Mercosul, né? Aí nós temos uma bandeira também claramente contra o Brasil, né? Contra as relações com o Brasil, que é governado por um governo de esquerda, né? Outra coisa que é importante entender que é o seguinte: a força, esse partido que ele criou, a Liberdade Avança, é um partido muito fraco, tem 3 anos, não sei. Então, ainda a rede que apoia ele é uma rede de pessoas que foram abandonadas pelos outros partidos, né, que não encontraram espaço nos governos locais, estaduais, dos partidos tradicionais. Então, são pessoas que orbitam o serviço público, os cargos de nomeação, mas que estavam no limbo. Então, aí que ele ganhou apoio. E, além do mais, quando fazem perguntas difíceis para ele sobre a estratégia de campanha, essas coisas, diz que ele manda a fala para a irmã dele. A irmã dele que decide. Tudo é a irmã dele. Ah, é? Então, segundo esse biógrafo, ele é uma figura muito sozinha, muito solitária, muito ressentida. Além do mais, ele teve um cachorro e quando esse cachorro faleceu, ele entrou em depressão. E aí ele contrata, segundo consta, ele contrata lá um parapsicólogo para ele poder conversar com o cachorro dele. Diz que o cachorro dele o aconselha. Ele diz isso. Meu Deus do céu, tá ficando pior a coisa. Isso. E além do mais, ele teve um outro revés, que ele teve um amor, uma paixão, uma mulher, namorou por alguns meses, talvez um pouco menos de um ano, quando ele tinha 45, 46 anos. E foi a primeira relação afetiva importante da vida dele, já, né, com 45 anos, agora ele já com 53, se eu não me engano. Então, tudo isso, segundo o biógrafo, mostra, de um ponto de vista privado, um indivíduo triste, um indivíduo, enfim, isolado, sozinho, meio soturno, assim, sabe? E aí ele se torna essa figura política estridente, enfim, que virou uma personagem, não uma espécie de personagem.
Bom, Luiz, o dia que você estiver contratando um parapsicólogo para falar com o Bidu, eu vou mandar te internar, tá? Só tô te avisando aqui. Beleza. Antes que você vire um político desse calibre aí. É, só para corrigir, não, complementar o que você falou, Luiz, a Liberdade Avança é a chapa, né, a união dos partidos ali, né, criado em 2021, o partido que ele faz parte é o Partido Libertário, criado em 2018, que é, na verdade, o partido em torno dele, né? Não tem outros grandes líderes políticos. Só para completar, então, a informação sobre a chapa, a sua vice é a Vitória Villarruel, né? Outra ultraconservadora, só que dessa vez do Partido Democrata na Argentina. Então, eu espero que você... Pode falar. Só uma informação. O marqueteiro dele é bem próximo do Eduardo Bolsonaro. E foi aquele argentino que gravou um vídeo durante as eleições de 2022 falando lá da Argentina, com toda a autoridade de um argentino, que as urnas brasileiras eram falhas. Então, eles estão dentro dessa rede de extrema-direita aqui da região do Cone Sul. Inclusive, ele é admirador do Bolsonaro, o Milei, e admirador do Manuel Casti, que é a extrema-direita do Chile, que nós abordamos no episódio do Chile. Então você tem essas conexões internacionais entre esses candidatos e políticos da direita radical. Né, eles usam até o mesmo boné, né? Make Argentina Great Again, né? O mesmo boné que o Trump usou nos Estados Unidos, só que escrito USA, né? E aqui no Brasil também, aquele digníssimo ex-presidente da República preso. Preso não, ainda não. Uma coisa que a gente precisa refletir é quais são as condições para que uma figura dessa apareça, né? A gente trata disso no Brasil, fez um episódio sobre junho de 2013, sobre as crises no Brasil, mas a Argentina tem uma história. Para entender isso, tem que falar um pouco do peronismo. O que é o peronismo? Conta para nós. Bom, peronismo, né? A gente já falou bastante naquele episódio anterior sobre a Argentina, né? Mas o peronismo é uma espécie de grupo político, ideologia política, tudo junto e misturado, né? Que gira em torno da figura do Juan Domingo Perón, né? Que é o ex-presidente da Argentina, responsável por uma série de avanços sociais, né? E que se tornou o pai dos argentinos, como os próprios peronistas falam, né? Que junto com a Evita Perón se torna uma espécie de grande altar da classe trabalhadora argentina em meados dos anos 50. Então, o legado do Perón, né, é muito disputado politicamente. Esse partido, que é o Partido Justicialista, né, que vem de justiça social, esse nome, né, que é o grande elemento centralizador dessa ideologia peronista, né, preocupação com direitos trabalhistas, etc. Mas, para a gente poder entender melhor as condições que originaram a figura maluca como essa, do Javier Milei, disputando a dianteira da eleição presidencial na Argentina, é importante entender a política pregressa, né? O que acontece, o que é o tal do peronismo, como que isso organiza a política na Argentina. Bom, peronismo não é para amadores, Luiz, é uma coisa muito difícil de ser delimitada, porque, na verdade, diz respeito à herança política, né, dessa figura tão importante, a mais importante da história da política argentina, né, Juan Domingo Perón, e também da sua mulher, né, Evita Perón. Eles foram governantes lá nos anos 50, né, fizeram toda uma legião de seguidores políticos, e por isso nós temos esse partido chamado Partido Justicialista, que é o partido que herda, né, esse capital político do Juan Domingo Perón e que é um importante ator político até hoje, né? Então, para a gente destacar aqui, a gente já falou, né, naquele outro episódio sobre a Argentina, que é quase impossível de delimitar se o peronismo é de fato direita tradicional, esquerda tradicional, com todas aquelas características que nós normalmente esperamos, né? Mas na Argentina, para a gente sair de cima do muro, né, o peronismo fica à esquerda do espectro político, né, porque a principal bandeira do partido, no geral, é a justiça social. Uma tradição peronista é a luta por direitos trabalhistas, apesar do peronismo também ter muitos valores católicos tradicionais, né, que diz respeito aos valores morais, o que não combina com aquilo que a gente espera normalmente da uma esquerda progressista, né. E aí, nós temos também uma tradição personalista, né, para entender o peronismo como povo, né. Rapaz, tá vendo? Tô falando do Coronel Perón, acho que o nosso ouvinte tá ouvindo os raios aqui caindo. Deixa isso no áudio. Tá dando uma tempestade aqui, que é o Perón. Vamos lá. Perón tá jogando raio na gente aqui. Mas nós temos, bem a hora que eu chamei ele de personalista aqui, aconteceu isso, né? Então,
Evita e Juan Domingo Perón, né, com seus mandatos presidenciais, acabaram se tornando uma espécie de altar da classe trabalhadora argentina, né? São duas imagens que quase se confundem com uma santidade dos trabalhadores. E recentemente nós tivemos o Nestor e a Cristina Kirchner, outro casal que reivindica, né? Copiou quase, né, uma peronismo 2.0 ali, né, um casal também que luta pelos pobres, né, tem toda essa coisa, muito dos cantos dos seguidores dos Kirchners, acaba citando o Perón e a Cristina como grandes figuras da classe trabalhadora argentina. Historicamente, Luiz, nós temos uma dificuldade, né, do peronismo em ser aceito na província de Córdoba, né, que é um reduto que a gente vai ver mais posteriormente de outro partido, e também na região metropolitana de Buenos Aires, na própria Buenos Aires, cidade autônoma, né, nós temos ali um ambiente que o peronismo tem dificuldades recentemente de ganhar as eleições. Você quer fazer um gancho com o Sérgio Massa? O kirchnerismo é uma das vertentes dentro, porque o peronismo, de fato, é a grande tradição política na Argentina, mas virou uma frente muito ampla e tem muitas facções internas, e o kirchnerismo virou a facção hegemônica, o grupo hegemônico dentro do peronismo. E aí, claro, o Néstor foi presidente por um mandato, depois da grande crise econômica na Argentina, de 2001, 2002, e aí a Cristina foi presidente por 2 mandatos. E aí ela acaba, são 3 mandatos do casal, que é interrompido pela vitória do PRO, essa proposta republicana de centro-direita, um partido mais moderno, uma direita com nova linguagem, e aí interrompe o ciclo dos Kirchner, e aí ela volta como vice agora do Fernandes em 2019. E aí o Sérgio Massa é um filho desse peronismo, só que ele não é plenamente identificado com o kirchnerismo. Ele é de uma ala mais à direita, mais liberal. Ele fez uma fusão de 3 ministérios para criar um super ministério da economia com o Paulo Guedes. Ele negociou um novo acordo da Argentina com o Fundo Monetário Internacional, então é isso que ele vai usar na campanha. E então ele é um peronismo que tenta se desvencilhar do próprio peronismo. O Sérgio Massa é um cidadão que quer poder, né? É difícil de conseguir encaixar ele em alguma ideologia política, né? É um cidadão que a carreira dele demonstra que ele vai subindo de acordo com o pragmatismo político, né? Uma espécie de estrategismo ali dentro. Ele foi já presidente da Câmara, como você falou, né? E acabou sendo um empecilho pesado pro Alberto Fernandes no governo dele. Recentemente, mas o Sérgio Massa, que não é do Partido Justicialista, né? Ele é de um partido que está dentro da chapa, na verdade, né? O partido, na verdade, do Sérgio Massa é Frente Renovadora, né? Que está em aliança com o Partido Justicialista, que é o peronismo tradicional. A esperança, como eu falei, é que a Bullrich e o Milei acabem lutando pelo um eleitorado que seja semelhante, né? Eles dividam os votos da direita, né? Que eles dividam os votos da direita e que o peronismo se mostre forte. Mas, né, como a gente estava tentando passar, que o Sérgio Massa não tem todo o apoio dos peronistas, né? Não tem o apoio da Kirchner. A Kirchner não morre de amores por ele. Na verdade, ela apoiava o rival dele, né? Que eles decidiram antes das primárias quem seria o candidato. A Kirchner não gostou da escolha final. Então, ela está meio pé atrás com isso. Acho que imagino também que os peronistas mais tradicionais também estejam, né? É importante também dar uma pincelada sobre a direita tradicional na Argentina, né? Que não é o Milei, esse novo radical. Depois da ditadura, 2 grandes partidos se estruturaram, o Partido Justicialista à esquerda e a UCR, a União Cívica Radical, que seria mais semelhante aqui ao DEM, PFL no Brasil. O fato é que a UCR, que é um partido centenário, antiquíssimo, ela não conseguiu acompanhar a redemocratização, impede competição com o peronismo, ou quando conseguia ganhar a eleição presidencial, o presidente da UCR não terminava o mandato, fazia um mandato muito impopular, e aí com protestos de rua e com perda de apoio político no Congresso, os presidentes caíam. E aí surge o Proposta Republicana, que é uma tentativa de renovar a direita na Argentina, criado pelo Macri, pelo Maurício Macri, que foi o presidente do Coxa, presidente do Boca Juniors. Por que o Coxa apareceu aqui? Esse ato falho foi maravilhoso. Isso aí tem que deixar, não vai cortar não, hein, Matheus? Presidente
do Boca Juniors e era um empresário. E aí, tem uma tradição na Argentina de think tanks liberais que nascem pela mão de grandes fundações, como a Fundação Lehman, que a gente falou no episódio retrasado, e isso já nos anos 90, dentro do próprio peronismo tinha isso, mas aí ele pega um think tank, cria um partido para ele, e ele tenta pegar a crise dos sindicatos ali depois do governo Menem. O governo Menem foi o grande governo neoliberal que privatizou tudo, enfraqueceu os sindicatos. Apesar de ser peronista. Peronista e neoliberal ortodoxo. Então, o peronismo também tinha uns Fernando Collor deles lá. E aí, o governo Menem é um divisor de águas, né? Abre precedentes para muitas crises econômicas e crises de distribuição de renda, a população se empobreceu muito. E aí tinha uma frase que dizia que agora o sindicato era o bairro, que era onde moravam as pessoas pobres, né? E a luta popular se dava nos bairros. O Macri cria o PRO tentando pegar essa ideia de que o partido deveria trabalhar pelo bairro, né? Então é uma direita pós-neoliberal, né? É isso que o proposta republicana se apresenta. E cresceu muito rápido em Buenos Aires. E governa Buenos Aires desde 2007. Então, chegou à presidência em 2015 e hegemoniza a política na província de Buenos Aires. Então, é um partido de direita. É aquilo que o Brasil não fez. O Brasil seria como se o Brasil tivesse criado um partido novo, mais preparado, menos boçal que o Partido Novo no Brasil. É isso, né? Com mais tentativas de vínculos com a sociedade, com empresários, mas com pessoas do campo popular também. E essa renovação da direita, segundo o Gabriel Vomaro e a Mariana Gené, que são pesquisadores argentinos, eles dizem que é uma frente política com capacidade de reestruturar a direita na Argentina e oferecer condições de um governo que termine, porque a direita tradicional nunca terminou um mandato desde a ditadura, sempre que os presidentes caíam, só quem terminava eram presidentes peronistas, justamente porque os peronistas tem muito vínculo com os sindicatos, que são fortíssimos. E aí o PRO se mostrou essa alternativa à direita e conseguiu pela primeira vez desde 1980 terminar o mandato de direita, que foi o Macri de 2015 a 2019. Ele não foi bem porque não se elegeu, mas ele tem um piso aí de 25, 30% de votos, o que, segundo o Gabriel Vomar e a Mariana Gené, é significativo para uma direita recém-criada com menos de 20 anos de existência. Então é isso que é. E aí o Milei, o Milei que é esse de extrema-direita, ele alarga o espectro do que pode ser dito, ele radicaliza o discurso e com isso cria mais espaço para o próprio PRO ter mais versatilidade de propostas à direita, tentando pegar um pouco da agenda de justiça social que não pertence ao Milei e é típica do peronismo. Então é mais ou menos essa é a lógica da disputa na direita. Só para a direita tradicional traz a aliança do PRO, né, que é o partido do Maurício Macri, que tem uma força, como o Luiz falou, mostrou força desde 2015 na cidade autônoma de Buenos Aires, né? Não, mas 2015 dominando, né, a coisa. E a União Cívica Radical, que tradicionalmente tem muita força em Córdoba, né? É um reduto que é importante da União Cívica. Então, a união desses dois partidos, a União Cívica, para quem... Se vocês pegam as eleições da Argentina lá no começo do século XX, vocês vão ver que eles ganhavam tudo. Eles ganhavam todas as eleições e maioria no Congresso durante 50 anos quase, né? Ela caducou, mas... Ela caducou e agora seria como se o DEM virasse um satélite. Isso. O CR virou um satélite do PRO. Então, nós, para colocar em números, né, o CR tem 33 cadeiras na Câmara dos Deputados atualmente e o PRO tem 50 cadeiras, né? São dois partidos que são fortes por si próprios, né? Tem um número relevante aqui, mais 10% pelo menos da Câmara dos Deputados, mas que juntos aqui ganham força. E a candidata é a Patrícia Bullrich, né? Que foi ministra do Macri, né? De Segurança Social. Faz parte também do partido PRO, né? Além de ser da mesma chapa, foi também deputada. Ela vem de uma família tradicional, né? Os Pueyrredon, quem conhece lá Buenos Aires sabe que tem nome de estação de metrô, enfim, dessa família que é da oligarquia tradicional de lá. Ela é jornalista de formação e cientista social. Veja só, Luiz, sua colega. Então, Patrícia Bullrich, e foi considerada por alguns analistas argentinos, que eu fui consultar aqui, uma espécie de linha dura dentro dessa direita tradicional, já que ela estava em disputa com Horácio Larreta, né, que é o prefeito de Buenos Aires, que é aí sim uma roupagem um pouco mais moderna. Na verdade, os peronistas estavam torcendo para que a Bullrich ganhasse, né, que deixa ela mais próxima, o perfil dela é mais próximo do nosso Javier Milei aqui. Mas, olha, Alessandro, vamos especular aqui. O que a gente pode esperar? Porque, assim, eu acho que
com a crise econômica que está instalada na Argentina, tanto pelo acúmulo de problemas crônicos, históricos, estruturais da economia, inflação, moeda desvalorizada, desemprego, pobreza. Veja, a Cristina deixou 30% de pobres, o Macri deixou 35% de pobres e o Fernandes está deixando 40% de pobres. Então, a cada mandato presidencial aumenta 5% a pobreza no país. É muita coisa, e além do mais, para piorar, esse ano teve uma seca que abalou em 40% as exportações do país. É uma queda de 40%, quase metade. É um baque de 16 bilhões de dólares em impostos a menos para o governo. É muita coisa. Então, além dos problemas históricos, ainda o problema de clima, né, para piorar a coisa lá. O fato é que o governo está na lona. E eu acho que a força dessas duas candidaturas, da Buric, pelo PRO, e do Javier Milei, demonstram essa crise do peronismo e que, mantidas esses resultados, o peronismo vai ter uma derrota histórica, porque ele nunca ficou em terceiro lugar dele. Mas eu acho que em terceiro lugar eles não ficam, né? Se eu fosse chutar, chutar chutando mesmo, né? Eu acho que o peronismo leva essa disputa ao segundo turno, porque tem uma estrutura, né, nacional muito forte, né? Eles tendem a se fragmentar nessas épocas de desespero, né? É uma tradição peronista. Eu imagino ainda assim eu imagino que eles consigam levar para o segundo turno, mas eu não acho que seja suficiente daí. Eu acho que é o pior cenário, porque se eles vão ao segundo turno, o Javier Milei tem a faca e o queijo na mão para ganhar. Pois é, o que você acha, Luiz, que dá? Se você tivesse que falar assim agora, quem que você acha que leva? Eu acho que se o eleitorado peronista, que eles também têm brigas muito fortes lá, eles não fazem esse código muito, quer dizer, os adeptos tradicionais do peronismo, eles não fazem voto útil em um partido mais próximo para evitar a derrota, para evitar a vitória de um extremista. Não é comum isso. Mas eu acho que esse seria o raciocínio correto a se fazer. Votar na direita moderada para evitar que o maluco ganhe. Inclusive, segundo a Maria Cristina Fernandes do jornal Valor Econômico, ela apurou que essa seria a preferência dos petistas, do governo brasileiro, de que a Buric ganhasse ao invés do Milei, porque daí seria o pior cenário para a política externa brasileira. Pois é, mas eu não acho... O Lula dialoga com a direita. O que é problema? O Lula são os radicais. Problema para muita gente, aliás, né? O cidadão, enfim, essa proposta, por exemplo, da eliminação do Banco Central, imagina só, se eliminar o Banco Central e dolarizar a sua economia, não significa que você está eliminando participação da política na coisa que nele vende, né? Significa que vai estar na mão do Banco Central dos Estados Unidos, né? No primeiro momento pode gerar um efeito positivo, enfim, nas primeiras horas, né? Mas depois vai ficar, né? Eu imagino que esse Milei deve estar esperando também uma vitória do Donald Trump lá nos Estados Unidos, mas enfim, isso aqui é conversa de papo de maluco. Mas para o quebra-pau, Luiz, eu queria trazer uma discussão que eu acho importante e relevante, que é uma comparação que está tendo entre os jornalistas, entre os analistas políticos com o Bolsonaro, né? O que tem de semelhança, né, entre os dois e que há de diferente? Eu acho que o que existe de semelhante é o perfil radicalizado, uma certa cartilha dessa extrema-direita que é compartilhada. Por exemplo, ele fala que ele quer acabar com o Ministério da Educação, que é o Ministério do Adestramento, que é a mesma lógica da doutrinação que a direita fala que tem no Brasil. De uma madeira de piroca lá, né? É uma madeira de piroca dele, adestramento. Eu acho que então é uma cartilha compartilhada, enfim, não quer se preocupar com a agenda ambiental, não quer proteção de certas coisas. Agora, existem particularidades nele. Ele é uma figura aparentemente mais estridente ou mais agressiva no discurso. Ele grita muito e ele faz cara brava contra a casta. Coisa que o Bolsonaro fez muito, né? Em alguns casos contra o Xandão. Os espasmos do Bolsonaro não eram assim, eram ideológicos, mas assim, a raiva do Bolsonaro se dirigia muito especificamente para o Xandão, para o Supremo. Vamos lá metralhar petista e tal, mas assim, então, às vezes até em tom de deboche. Ele tem um discurso mais histérico, vamos usar a palavra clara. Só que o slogan dele é Viva la liberdade, caralho. Ele grita isso, e isso, segundo a imprensa, agrada aos jovens, tanto os jovens de classe média quanto os jovens da periferia. E essa coisa de que o sistema político não funciona, e é isso que é a causa das desgraças dos argentinos, esse discurso está caindo muito no gosto. Então ele está numa espécie de onda, ele está num ascendente. Essa é a preocupação. Mas tem uma diferença grande, né, que é o caráter religioso do Bolsonaro, né, e a posição ultra
libertária do Milei, né? O Milei não se posiciona. Aliás, pouco que eu pesquisei aqui, ele é bem contraditório em relação a isso, né? Porque apesar de avançar para a ultradireita, ele tem umas pautas que com certeza qualquer religioso rejeita, né? Sim, embora ele seja a favor de proibir o aborto, quando lá foi legalizado, ele quer voltar para proibir. Mas recentemente ele se converteu ao judaísmo, toma conselhos com um rabino e quer estudar o Torá, sabia? Só que ele não, isso no privado, ele não manifesta isso nos discursos de campanha. Isso seria derrota também, né? Se ele falar que ele, enfim. Enfim, é uma figura também com suas complexidades, mas outra coisa interessante, ele não toca em coisas da ditadura. Na Argentina, existe um consenso de que a ditadura promoveu crimes contra a humanidade. Isso corta a sociedade argentina da esquerda para a direita. Ninguém defende a ditadura mais lá, nem a direita. Então, o Milei não toca nesse ponto. Agora, em 2018, 17, não sei, a Suprema Corte, ela queria dar um benefício para os crimes, para aqueles que estavam sendo punidos por crimes da ditadura, que era o tal do 2-1, que a pena do cara, a pena que ele tinha tido lá de restrição ou prisão domiciliar, fosse dobrada, e com isso abatesse o tempo que ele ia ficar na cadeia. A Suprema Corte autorizou isso, que isso valeria, aí a população foi para a rua e o Congresso teve que proibir isso. Eles não aliviam com os crimes contra a ditadura, e aí o Milei não toca nisso, então ele é diferente do Bolsonaro nesse aspecto também. Ô Luiz, então diga pra gente, aquele momento esperado, aconteceu inquerência, aconteceu a mesma inquerência dessa vez ou não? Não, querência. As relações exteriores de querência com a Argentina não estão muito desenvolvidas ainda, então vamos fazer uma história da própria Argentina. Aliás, a querência não fica tão longe assim da Argentina. Fica perto do Paraguai, acho que fica longe da Argentina. O Adriano, o nosso professor, ele teve um tempo que ele deu aula lá na Universidade Argentina e ele pegou uma campanha presidencial, se não me engano, acho que de 2011, e aí ele falou que era muito interessante ou bizarro, não sei se é a palavra que ele usou, mas eu me lembro que ele falou com certa surpresa, que nos comícios dela, ela se referia ao marido morto, que ele falava com ela. O Nestor morreu em 2007, ela foi presidente, depois ela fazia campanha interpelando a memória dele, e ela falava que esse falava comigo. Então, essa maluquice de líderes messiânicos não é só uma novidade do Milei que fala com o cachorro. Ela fazia isso já, esse populismo meio religioso, ela fazia isso aí em 2011. Então, isso é uma marca interessante da história da Argentina, que mostra um pouco certa loucura desses líderes tradicionais de lá. Não, a Evita Peron, né? Tem o negócio do corpo da Evita, que os caras queriam guardar o corpo, né? E até hoje tem aquela, né? Aliás, para quem quiser saber essa doideira dos argentinos em manter o corpo da Evita, embalsamar a Evita, né? Tem uma série, inclusive, que chama Evita, né? Que tá lá no Star Plus, para quem tiver interesse. Conta essa história doida, né, da disputa, a galera rouba o corpo da Evita, enfim, o outro grupo político vai lá e rouba de volta. E a Cristina Kirchner, já viu as torcidas, parece torcida mesmo de futebol, né, os comícios dela, eles cantam músicas como se estivesse lá no La Bombonera, cantando por Boca Juniors, uma coisa bem maluca essa. Aquela coisa de visitar o túmulo da Evita Peron, né, pra quem não conhece Buenos Aires, não tem nada no túmulo, é só o lugar cantar lá, é só lá pedir uma lápide simples, né, para passar aquela imagem também de ser a mulher do povo, etc. Então, uma coisa doida mesmo, essa santificação dos políticos na Argentina. Luiz, para maldição, vou lançar a seguinte pergunta. Você acha uma boa ideia essas eleições primárias? Acha uma maldição? Eu não tenho opinião forte sobre isso, mas eu acho que, tirando o fato de que ela estende muito e deixa a eleição muito longa, do ponto de vista de evitar a fragmentação das forças políticas, eu acho que ela foi benéfica no curto prazo, reduziu o número de partidos e deixa as chapas, depois que elas saem nas primárias, as chapas se reunificam, né? Ao invés de você sair rachado, como estava acontecendo, especialmente com o peronismo lá na década de 2000, o peronismo se dividia muito. O Menem e o Kirchner disputaram o segundo turno, né? Sendo do mesmo partido. Sim, do mesmo partido, uma coisa muito maluca. Então, eu acho que em função disso, que inclusive não é só a decisão por criar as primárias, eles copiaram eles copiaram do Uruguai, que
introduziram isso na década de 90, a estratégia foi mais peronista do que qualquer outra força, né? Para evitar o estilhaçamento do peronismo, como estava acontecendo na virada dos anos 2000. E acho que para isso serviu, enfim. Mas eu não tenho opinião forte, eu acho que tem vantagens e desvantagens, né? A vantagem reorganiza as forças políticas. Agora, pro lado do eleitor, talvez seja muita eleição, muito voto, cansa. É que esse modelo de chapa deles, né, talvez também obrigue esse tipo de primária, né? Porque em muitos casos é uma disputa entre dois partidos que estão disputando a liderança da chapa, né? Agora, do ponto de vista da montagem das listas de candidatos, é bom, as listas de candidato a deputado, porque lá é o sistema de lista fechada, e aí as chapas se enfrentam, e aí se uma chapa fez 30% dos votos nas primárias, ela deve ter 30% de espaço na lista final. Então, as correntes não se hegemonizam muito, uma não, sabe? Você consegue ter certa pluralidade das correntes internas do partido na composição da lista dos candidatos a deputado federal. Isso é interessante. Perfeito. E agora uma pergunta, vamos discutir aqui questões de foro pessoal e gosto. Ixi, Maria. Você fez a luta, você sempre quer levar para o lado da música, mas eu tenho uma proposta aqui de luta de gostos diferente para você. Sem entrar em competição, de que cidade é mais cosmopolita e patati, essas coisas que são meio, também muito, enfim, às vezes demonstram mais preconceito do que qualquer outra coisa. Mas quando você quer passear, você vai conhecer uma cidade grande, com coisas diferentes para fazer, e aí não dá para comparar Curitiba com Buenos Aires, né? E se a gente fosse escolher, Alessandro, o que é melhor, que cidade é mais legal, São Paulo ou Buenos Aires? Essa é dura, hein? Ah, meu filho, mexe aí. Olha, eu acho que eu prefiro dar um rolê em Buenos Aires, mas eu acho que tem um pouco dessa coisa de São Paulo, enfim, eu tô sempre em São Paulo, né? Sempre apareço em São Paulo em algum momento da minha vida, né? Aliás, sou paulista, né? E aí, eu acho que tem um pouco dessa romantização do que é mais longe, mas Buenos Aires é muito bom. Eu adoro Buenos Aires, restaurantes, andar por Buenos Aires, parques, enfim. Aquelas livrarias abertas de noite, né? Livraria, café, coisa maravilhosa, né? Mas eu gosto muito de São Paulo também. Preciso tempo indo lá e Evita. Foi lá ver a Evita, passei vergonha com os brasileiros furando fila, velha brasileira furando fila, né? Enfim, já contei essa história em outro episódio. Quase apanhei de torcedor na Argentina também, no futebol. O que você acha esquisito na Argentina? Esquisito? Você estranhou, assim? Comer batata e carne tantas vezes ao longo da semana, ter tanto cover de Beatles e Rolling Stones na vida noturna. Aliás, olha lá, Não, eu não sei se, enfim, tava num mês comemorativo, que nos dias que eu tava lá, enfim, não sei. Mas tem muita coisa estranha também, né? O jeito como eles são, tanto quanto, não sei descrever bem a palavra certa pra isso, melancólico, talvez. Sim. Mas eu adoro a Argentina, minha experiência lá foi muito boa. Agora, eu achei esquisito lá, quando você queria dar uma voltinha de noite, para poder ver um lugarzinho, o horário de começar a baladinha, os inferninhos... É tarde, né? É muito tarde, né? É tipo 2 da manhã que começa. Foi igual. Acorda e vão pra balada. Eu achei muito esquisito aqui, ainda mais aqui que a gente tá acostumado ali na matinê da Sociedade Água Verde, né? Que começava às 7, 8 da noite. Ali a gente estranhava. Só pra quem não é de Curitiba, aqui em Curitiba, se você resolver sair de casa às 11 horas da noite, é melhor você parar com essa ideia, né? Elimina essa ideia, tira isso da cabeça que isso não vai dar certo. Nem comer, só se for uma costela de noite. Luiz, só pra gente fechar então, marquem aí, pessoal. Dia 22 de outubro, primeiro turno das eleições na Argentina. No eventual segundo turno, dia 19 de novembro, nós saberemos se Javier Milei, se os peronistas, se a direita tradicional vai voltar, né, para o governo argentino. Vamos ver o que vai acontecer no país dos nossos irmãos aí. E eu queria aproveitar para agradecer aos ouvintes e amigos que enviam conteúdos para a gente. Nesse caso desse episódio, o Homer nos ofereceu alguns materiais, o professor Guilherme Frizeira também. Agradecer a todo mundo. E você que concorda com as opiniões do Javier Milei, os haters estão entrando no nosso Instagram. Então você vai lá e deixa a sua desaprovação do nosso episódio, porque a gente espera que o Milei não ganhe, porque seria ruim para a Argentina, e a gente espera que a disputa fique entre os peronistas e o PRO. A gente sempre agradece aos ouvintes e lembra que nós temos uma campanha de doadores, uma campanha para financiar o projeto, para aprimorar a parafernália técnica, e se você está gostando do nosso conteúdo e quer que ele persevere, que ele prospere, que a gente faça mais episódios, que a gente não... Se você não quer que a gente pare com essa atividade, tente nos ajudar, considere nos ajudar
ali no apoia.se/Maldita Politicagem e agradecer a quem já ajuda. E se você não puder ajudar, compartilha, passa no grupo do Zap e coloca 5 estrelas no Spotify, que isso ajuda demais a gente aqui, não é isso, japonês? É isso, tome cuidado para não, né, maltratar muito o seu filho. Se ele pedir um parapsicólogo para falar com o cachorro falecido, tome cuidado também. E de montar também uma banda de cover do Rolling Stones, também toma cuidado. Então é isso. Tudo é mau sinal, né? Então é isso. Vamos agradecendo e nos despedindo. Obrigadão por quem ouve e deixar um abraço. Um abraço. O Maldita Politicagem tem roteiro e produção de Luiz Domingos Costa e Alessandro Tokumoto, edição de áudio de Matheus Bittencourt, finalização de áudio e identidade visual de Fábio Tokumoto.